Foi numa volta de pescaria, sabe? Eu e uns amigos tínhamos ido pescar num açude lá pro interior, e eu estava voltando sozinho, porque eles resolveram ficar mais uns dias bebendo e pescando. Era umas 11 da noite, estrada de terra batida, aquela coisa toda escura que você mal enxerga o que tem na frente do carro. O farol do meu Gol velho nem iluminava direito, então eu estava indo devagar mesmo, com cuidado para não bater em algum buraco ou bicho que atravessasse. Daí, de repente, eu vejo uma mulher parada bem no meio da estrada, de vestido branco, toda empoeirada. Primeiro pensei que fosse alguma coisa, tipo um poste ou uma placa, sei lá, mas quando cheguei mais perto vi que era gente mesmo. Ela estava parada assim, olhando para frente, sem se mexer nem um pouquinho. Eu diminuí a marcha e parei o carro do lado dela. Abaixei o vidro e perguntei se estava tudo bem, se ela precisava de ajuda. A mulher virou o rosto para mim devagar e, cara, os olhos dela eram estranhos demais. Vazios, sabe? Era como se não tivesse ninguém ali dentro olhando de volta para mim. Ela não respondeu nada. Só ficou me encarando por uns segundos que pareceram uma eternidade. Eu estava ficando meio desconfortável já, pensando se não era melhor ir embora, quando ela caminhou até a porta de trás do carro e abriu. Entrou sem pedir licença, sem falar nada. Eu fiquei sem saber o que fazer, né? Mas pensei, poxa, a mulher deve estar perdida, deve ter acontecido alguma coisa com ela. Talvez o carro dela tenha quebrado ou sei lá o quê. Então virei para trás e perguntei onde ela queria ir. Ela só levantou o braço e apontou para frente, para a estrada. Não falou uma palavra sequer. Comecei a dirigir devagar, olhando pelo retrovisor de vez em quando para ver se ela estava bem. Ela ficou lá, sentadinha, quieta como um morto, só olhando para frente. De vez em quando ela apontava para onde eu tinha que virar, para a esquerda numa bifurcação, para a direita noutra. A coisa ficou estranha, porque ela me levou por uns caminhos que eu nunca tinha visto na vida. E olha que eu conhecia bem aquela região desde moleque. Eram estradas ainda mais estreitas, com mato alto dos dois lados, daquelas que parece que ninguém passa há anos. Foram uns 20 quilômetros assim, ela apontando e eu seguindo, sem trocar uma palavra. O silêncio estava me deixando nervoso. Eu tentava puxar conversa, perguntava se ela morava longe, se conhecia a região, mas ela nem reagia. Era como se eu não existisse ali na frente dirigindo. Só apontava quando tinha que virar e pronto. E o pior é que quanto mais a gente andava, mais perdido eu ficava. As estradas eram todas iguais, cheias de curva, e eu já não sabia mais nem para que lado ficava a estrada principal. Numa hora ela bateu no vidro de trás com os nós dos dedos, bem devagarinho. Fez um gesto para eu parar. Pisei no freio e olhei em volta para ver onde estávamos. Não tinha nada ali, só mato e escuridão. Mas daí eu vi uma cruz de madeira caída no chão, toda torta e quebrada, como se alguém tivesse chutado ela ou passado por cima com o carro. A cruz estava meio enterrada na terra, só dava para ver um pedaço dela sobressaindo. Eu virei para perguntar para a mulher o que era aquilo, se era ali mesmo que ela queria descer, e quase levei um susto. O banco de trás estava completamente vazio. Vazio mesmo, cara. Eu saí do carro rapidinho, olhei em volta, abri as outras portas, mas não tinha ninguém. Gritei algumas vezes, achando que ela tinha saído sem eu perceber, mas não tinha como. Eu teria ouvido a porta abrindo, teria visto pelo retrovisor. E além do mais, a porta nem estava destrancada. Fiquei uns 15 minutos procurando, caminhando em volta do carro, olhando no mato, mas nada. Daí comecei a ficar com medo de verdade. Aquele lugar era muito isolado, muito escuro, e eu estava sozinho sei lá onde. Resolvi vazar de lá o quanto antes. Só que quando voltei para o carro e tentei ligar, nada aconteceu. Girava a chave e nada. O motor nem fazia barulho, como se não tivesse bateria. Mas eu sabia que a bateria estava boa, tinha combustível no tanque, o carro estava funcionando perfeitamente até ali. Tentei umas 10 vezes, nada. Fiquei nervoso, comecei a suar frio. Peguei o celular, mas não tinha sinal nenhum. 0 barra.
Tive que esperar umas 2 horas até conseguir uma barrinha e ligar para um amigo vir me buscar. Quando ele chegou, já era quase 2 da manhã. Contei a história para ele no caminho e ele achou que eu estava maluco ou bêbado. Disse que eu devia ter cochilado no volante e sonhado com uma mulher. No outro dia, voltei lá com o guincho para pegar o carro. E adivinha? O danado ligou na primeira tentativa. Normal, como se não tivesse acontecido nada. O mecânico do guincho olhou e disse que estava tudo certo com o motor, com a bateria, com tudo. Achei muito estranho, mas deixei para lá e voltei para casa. Uns 3 dias depois eu estava no bar do seu Zé, conversando com o pessoal sobre pesca e acabei contando a história da mulher. Um velho que estava sentado no canto, que eu conhecia de vista, mas nunca tinha conversado, ficou meio sério quando eu terminei de contar. Ele se aproximou e me perguntou onde exatamente tinha sido isso. Quando eu descrevi o lugar da cruz quebrada, ele balançou a cabeça devagar e ficou um tempo sem falar nada. Daí ele me contou que naquela região tinha um fazendeiro que era um cara muito ruim. Dizia que ele pegava a mulher na estrada, fazia coisa ruim com elas e depois matava. Jogava os corpos num lugar ermo e ninguém nunca a achava. Fez isso por anos até que um dia ele mesmo desapareceu. Nunca mais ninguém viu o homem. E segundo o velho, desde então todo carro que para naquele lugar de noite estraga na hora. Sempre a mesma coisa. O motor morre e só volta a funcionar no outro dia. Eu saí de lá pensando que era papo de velho, sabe? Mas meu carro nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Vive dando problema, morrendo na estrada sem motivo, e todo mecânico que olha diz que não tem nada errado com ele. E toda vez que eu passo por aquela região, mesmo de dia, eu sinto um arrepio e acelero para sair logo de lá. Meu primo era caminhoneiro há mais de 15 anos e sempre falava de uma velha que aparecia no acostamento de uma rodovia lá para o norte. Chamava ela de Banguela, porque, segundo ele, ela ficava rindo e mostrava uns dentes podres, quase todos caídos. Eu sempre achei que era história para assustar novato, sabe como é, essas lendas de estrada que o pessoal inventa para passar o tempo. Mas depois do que aconteceu comigo, eu mudei totalmente de opinião. Eu estava dirigindo sozinho numa viagem de trabalho. Tinha que entregar umas mercadorias numa cidade do interior. Era minha segunda vez fazendo aquela rota, então ainda não conhecia bem a estrada. Meu primo tinha me avisado para tomar cuidado num trecho que o pessoal chamava de Curva das Viúvas, porque já tinha morrido muita gente ali. Disse que era uma descida meio perigosa, cheia de curva fechada, e que eu devia ir devagar, principalmente de noite. Era umas 2 da manhã quando cheguei naquele trecho. Estava chuviscando, aquela chuva fininha que deixa o asfalto escorregadio. Eu diminuí a velocidade e acendi o pisca-alerta para ficar mais visível. A estrada estava completamente deserta, só eu e a escuridão. De vez em quando passava um caminhão na pista contrária, mas era raro. Numa das curvas, eu olhei no retrovisor para ver se vinha carro atrás e quase saí da pista do susto. Tinha uma velha sentada no banco de trás do meu carro. Uma senhora de uns 70 anos, magra, com um vestido escuro todo rasgado. E ela estava sorrindo para mim pelo retrovisor. Um sorriso estranho, meio torto, e dava para ver que faltava quase todos os dentes na boca dela. Eu pisei no freio na hora. O coração disparou. Parei o carro no acostamento e acendi a luz interna para olhar melhor. Quando me virei para trás, não tinha mais ninguém. O banco estava vazio. Saí do carro e olhei em volta. Abri todas as portas, mas nada. Fiquei confuso, achando que tinha sido impressão minha, cansaço da viagem. Voltei para o carro e continuei dirigindo, mas agora prestando atenção no retrovisor. Uns 5 quilômetros depois, ela apareceu de novo. Mesma coisa, sentada lá atrás, sorrindo. Dessa vez eu não parei, só continuei olhando pelo retrovisor.
Ela ficou uns segundos me encarando e depois sumiu de novo. Comecei a ficar nervoso de verdade. Pensei em voltar, mas já estava longe demais e tinha que entregar a mercadoria no outro dia cedo. A terceira vez que ela apareceu foi diferente. Ela não estava mais sorrindo. Estava com uma cara séria, meio triste, e apontava para frente da estrada. Eu olhei para onde ela estava apontando, mas não vi nada. Quando olhei para o retrovisor de novo, ela tinha sumido. Continuei dirigindo, mas agora estava prestando mais atenção na estrada, tentando ver se tinha alguma coisa que ela queria me mostrar. Foi aí que eu vi as luzes de freio de um caminhão lá embaixo, no final da descida. Parecia que tinha parado meio torto na pista. Diminuí a velocidade e, quando cheguei mais perto, vi que o caminhão tinha capotado. Estava virado de lado na pista, com a cabine toda amassada. Parei e desci para ver se tinha alguém ferido. O caminhão estava vazio, mas tinha rastro de sangue no banco do motorista. Procurei em volta e achei uma carteira jogada na grama do acostamento. Quando abri para ver se tinha documento, quase caí para trás. Era a carteira do meu primo. A foto dele na identidade, o nome, tudo. Mas não fazia sentido. Ele estava em casa quando eu saí para a viagem. Tinha falado comigo no telefone umas 6 horas antes. Liguei para ele na hora, mas o telefone só dava ocupado. Liguei para a polícia e contei sobre o acidente. Eles chegaram em meia hora e confirmaram que o caminhão era mesmo do meu primo. Disseram que pelo estado do veículo, o acidente tinha acontecido há poucas horas. Mas cadê o corpo? Procuraram por toda parte, até chamaram o bombeiro com cachorro, mas não acharam nada. Quando chegou de manhã, eu liguei para a casa da minha tia para saber do meu primo. Ela disse que ele tinha saído na noite anterior para fazer uma entrega e não tinha voltado ainda. Estava preocupada, porque ele sempre ligava quando chegava no destino. Foi aí que tudo se encaixou. Meu primo estava fazendo a mesma rota que eu, só que no sentido contrário. A gente tinha passado um pelo outro sem saber. A polícia fez uma investigação, mas nunca encontrou o corpo dele. O caminhão estava todo destruído, com muito sangue, mas ele simplesmente tinha sumido. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu. A família fez funeral sem corpo. Minha tia ficou meio louca com a situação. Uns meses depois, eu voltei a fazer aquela rota e conversei com outros caminhoneiros sobre o caso. Foi aí que descobri que não era a primeira vez que acontecia coisa estranha naquele trecho. Vários motoristas falavam da velha banguela que aparecia no acostamento. Alguns diziam que ela avisava sobre perigo na estrada. Outros que ela só aparecia quando ia acontecer acidente. Um caminhoneiro velho me contou que a história da velha vem de muito tempo atrás. Segundo ele, era uma senhora que perdeu o filho num acidente naquela curva e ficou aparecendo lá para avisar outros motoristas. Disse que quem vê ela e presta atenção no aviso consegue evitar o acidente. Mas quem ignora, bem, você já sabe o que acontece. Eu nunca mais vi a velha depois daquele dia, mas sempre que passo por lá, eu vou devagar e fico olhando no retrovisor. E toda vez que encontro algum caminhoneiro novo, eu conto a história e peço para ele tomar cuidado naquele trecho. Principalmente de noite, principalmente quando está chovendo. Porque se aparecer uma velha banguela sorrindo no seu retrovisor, é melhor prestar atenção no que ela está tentando te falar. Meu primo nunca apareceu. Já faz mais de 2 anos e a família ainda espera alguma notícia. Mas eu tenho certeza de que ele está morto, porque ninguém some assim sem deixar rastro. E tenho certeza também de que a velha tentou me avisar sobre o acidente. Se eu não tivesse prestado atenção, talvez eu tivesse batido naquele caminhão capotado e morrido junto com ele. Aconteceu numa estrada rural que eu sempre pego para ir na casa da minha sogra. É um caminho meio deserto, passa por várias fazendas pequenas e algumas vilas que quase não têm mais morador. Eu já tinha feito aquele trajeto umas 50 vezes, então conhecia cada curva, cada subida e descida.
Era sempre tranquilo, nunca tinha visto nada de estranho por lá. Nesse dia eu estava voltando tarde da cidade. Tinha ido resolver umas coisas no banco e acabei saindo só umas 7 da noite. No inverno, escurece cedo. Então, quando cheguei na estrada rural, já estava bem escuro. Eu estava dirigindo numa boa, ouvindo música, quando vi uma figura pequena parada na beira da estrada. Quando cheguei mais perto, vi que era um menino, devia ter uns 8 ou 9 anos, segurando um galão de gasolina. Parei o carro do lado dele e abaixei o vidro. O menino se aproximou correndo e disse que precisava muito da minha ajuda. Falou que o pai dele estava preso dentro de um carro pegando fogo lá na frente, uns 2 quilômetros adiante. Disse que eles tinham batido numa árvore, o carro tinha pegado fogo e o pai não conseguia sair. Ele tinha conseguido escapar e estava tentando encontrar alguém para ajudar. Eu nem pensei 2 vezes. Falei para o menino entrar no carro que a gente ia ajudar o pai dele. Ele subiu no banco do passageiro e ficou me guiando pela estrada. Estava nervoso, chorando, pedindo para eu ir mais rápido. Eu acelerei, o quanto dava, preocupado com o que ia encontrar lá na frente. O menino dizia que o pai estava gritando, que o fogo estava aumentando, que a gente tinha que chegar logo. Depois de uns 5 minutos dirigindo, o menino apontou para frente e disse que era ali. Eu olhei e vi uma luz alaranjada entre as árvores. Parecia mesmo um carro pegando fogo. Parei na beira da estrada e a gente desceu correndo. Mas quando chegamos mais perto, não era bem o que eu esperava. Tinha um carro ali sim, mas era uma carcaça velha, toda enferrujada, que parecia estar abandonada há anos. E não tinha fogo nenhum. O carro estava frio, coberto de mato, com os vidros todos quebrados. Eu fiquei confuso e me virei para perguntar para o menino o que estava acontecendo. Mas ele não estava mais lá. Olhei em volta, gritei o nome dele, mas não tinha ninguém. Fiquei procurando uns 10 minutos, achando que ele tinha se escondido atrás de alguma árvore ou ficado com medo. Mas não achei ele em lugar nenhum. Voltei para o meu carro meio perdido, sem entender nada. Olhei o carro queimado de novo e vi que realmente estava ali há muito tempo. A ferrugem tinha tomado conta de tudo, tinha mato crescendo por dentro, os pneus tinham virado pó. Não tinha como aquilo ter pegado fogo naquele dia. Resolvi ir embora porque estava ficando tarde e minha mulher ia ficar preocupada. Mas fiquei com aquilo na cabeça a noite toda. No outro dia, voltei lá de manhã para tentar entender o que tinha acontecido. Procurei o menino na região, perguntei para as pessoas das fazendas próximas se conheciam ele. Ninguém sabia de nada. Foi aí que uma senhora idosa que morava numa casinha perto dali me contou uma história que me deixou arrepiado. Ela disse que uns 15 anos atrás tinha acontecido uma tragédia naquele lugar. Um homem da região que bebia muito e batia na família tinha tentado matar o próprio filho, queimando ele dentro do carro. Segundo ela, o homem estava bêbado, brigou com a mulher e resolveu se vingar pegando o menino e colocando ele no carro. Ele jogou gasolina no carro e tocou fogo, mas na hora o menino conseguiu sair e correu para o mato. O pai ficou meio confuso com a bebida e o fogo e acabou morrendo queimado no próprio carro. O menino sumiu na mata e nunca mais ninguém viu. A polícia procurou por semanas, mas nunca acharam o corpo. Uns disseram que ele morreu no mato, outros que ele fugiu para longe. A senhora me disse que desde então algumas pessoas relatam ter visto o menino naquela estrada, sempre pedindo ajuda para salvar o pai. Mas só aparece para motoristas que estão fazendo alguma coisa errada, dirigindo bêbado em alta velocidade, essas coisas. Segundo ela, quem vê o menino e para ajudar, geralmente tem algum problema sério depois. Acidentes, carro que quebra, coisas assim. Eu fiquei pensando no que ela falou e lembrei que naquele dia eu estava com pressa e dirigindo meio rápido demais para a estrada de terra. Não estava bêbado nem nada, mas estava correndo mais do que devia. Talvez por isso o menino tenha aparecido para mim. Depois disso, eu comecei a perguntar para outras pessoas da região sobre a história. Descobri que muita gente já tinha visto o menino, sempre a mesma coisa. Ele aparece com o galão de gasolina,
pede ajuda para o pai, leva a pessoa até o carro queimado e depois desaparece. E geralmente quem vê ele está fazendo alguma coisa perigosa na estrada. Tem um cara que me contou que viu o menino quando estava dirigindo bêbado depois de uma festa. Parou para ajudar, foi até o carro queimado e quando voltou para o próprio carro, ele não ligava mais. Teve que voltar a pé para a cidade, mais de 10 quilômetros andando. No outro dia, quando foi buscar o carro com o guincho, tinha uma cobra coral dentro do porta-luvas. Se ele tivesse mexido ali de noite, no escuro, tinha tomado uma picada fatal. Hoje em dia eu sempre passo devagar naquela estrada, principalmente de noite, e sempre fico atento, porque sei que se eu ver o menino de novo, é sinal de que estou fazendo alguma coisa errada. Ele deve estar lá ainda, tentando salvar o pai que já morreu há muito tempo, sem entender que não dá mais para fazer nada. Eu trabalhava como guarda florestal numa região bem isolada lá para o interior. Meu trabalho era patrulhar as estradas rurais e caminhos abandonados para verificar se tinha caça ilegal, desmatamento, essas coisas. Era um serviço meio solitário, mas eu gostava da tranquilidade e de ficar no meio da natureza. Tinha uma estrada desativada que eu sempre verificava. Era um caminho antigo que ligava algumas fazendas, mas que não era mais usado porque abriram uma via melhor. Nessa noite eu estava fazendo uma ronda de rotina, já era umas 11 horas. Tinha chovido durante o dia, então a estrada estava meio enlameada, cheia de poça d'água. Eu estava dirigindo devagar com a caminhonete, iluminando os lados da estrada com a lanterna para ver se tinha alguma movimentação suspeita. Era lua nova, estava muito escuro, só dava para enxergar o que estava na frente do farol. De repente eu comecei a ouvir uns ruídos estranhos vindos da frente. Parecia grunhido de porco, mas muito alto, como se tivesse vários bichos juntos. Parei a caminhonete e fiquei escutando. Os grunhidos estavam ficando mais próximos, mas não era barulho de briga nem de correria. Era um som baixo, contínuo, como se os bichos estivessem andando devagar pela estrada. Eu peguei a lanterna mais potente e desci da caminhonete para ver o que estava acontecendo. Caminhei uns 20 metros e aí vi uma coisa que nunca vou esquecer na vida. Tinha uma procissão de porcos selvagens na estrada. Devia ter uns 30 ou 40 bichos, todos grandes, andando em fila indiana, um atrás do outro. E o mais estranho é que eles estavam completamente silenciosos. Só se ouvia o barulho dos cascos na lama e uma respiração pesada. Os porcos não estavam agitados nem nada. Caminhavam devagar, organizados, como se estivessem seguindo alguma coisa. Eu fiquei parado, sem me mexer, porque porco selvagem é perigoso e atacar um bando daquele tamanho seria suicídio. Fiquei observando eles passarem, tentando entender o que estava acontecendo. Foi aí que eu vi ele. No meio do bando de porcos, caminhando junto com eles, tinha um homem. Um cara completamente nu, coberto de lama da cabeça aos pés, andando de quatro como os bichos. Ele estava no meio da procissão, se movendo no mesmo ritmo dos porcos, como se fosse um deles. A primeira coisa que eu pensei é que era algum maluco que tinha se perdido na mata e estava com a mente perturbada. Mas quando ele passou mais perto da minha lanterna, eu consegui ver o rosto dele. E quase caí para trás do susto. Era o rosto de um homem que eu conhecia de vista, um fazendeiro da região que tinha terras perto dali. Só que tinha alguma coisa muito errada com ele. Os olhos eram completamente brancos, sem pupila, como se ele fosse cego, e ele não parecia estar perdido nem confuso. Parecia saber exatamente onde estava indo. O homem olhou na minha direção por uns segundos, mas foi como se ele enxergasse através de mim. Não demonstrou nenhuma reação, nenhum reconhecimento. Só continuou andando junto com os porcos, respirando pesado, com aqueles olhos brancos fixos na estrada à frente. Eu fiquei parado até eles sumirem completamente na escuridão. Devia ter ficado uns 15 minutos sem me mexer, tentando processar o que tinha visto.
Depois voltei para a caminhonete e fiquei pensando se devia seguir eles ou voltar para a base. Resolvi voltar porque estava sem equipamento para lidar com uma situação daquelas e precisava contar para o meu supervisor. No outro dia, voltei lá com mais 2 guardas para investigar. Seguimos as pegadas na lama e elas levavam direto para a fazenda do homem que eu tinha visto. Mas quando chegamos lá, o lugar estava completamente abandonado. A casa estava vazia, com porta aberta, móveis revirados, como se alguém tivesse saído correndo. Fomos investigar os outros prédios da fazenda e encontramos uma coisa horrível no curral dos porcos. Tinha ossadas humanas espalhadas pelo chão, pedaços de roupa, documentos. Parecia que tinha sido usado como cemitério clandestino por muito tempo. Chamamos a polícia na hora e eles encontraram restos de pelo menos 5 pessoas diferentes. A investigação revelou que o fazendeiro tinha histórico de violência contra os funcionários da fazenda. Vários empregados tinham sumido ao longo dos anos e nunca mais tinham sido vistos. As famílias faziam boletim de ocorrência, mas a polícia nunca investigava direito porque achava que eles tinham ido embora, procurar trabalho em outro lugar. Pelo que a perícia conseguiu determinar, o homem matava os empregados e jogava os corpos no curral para os porcos comerem. Fazia isso há anos e ninguém desconfiava porque os funcionários rurais são muito rotatividade mesmo, sempre mudando de fazenda. Mas o fazendeiro nunca mais foi encontrado. Sumiram com ele naquela mesma noite que eu vi ele andando com os porcos. A polícia procurou por semanas, vasculhou toda a região, mas não acharam nem vivo nem morto. É como se ele tivesse se dissolvido no ar. Uns meses depois, eu conversei com pessoas mais velhas da região sobre o que tinha acontecido. Uma senhora me contou que na cultura local, quando alguém faz uma maldade muito grande, principalmente relacionada à morte, às vezes a própria natureza cobra de volta. Segundo ela, os porcos selvagens são animais que sentem o cheiro da maldade e vão atrás de quem fez coisa ruim. Ela disse que, provavelmente, os porcos foram buscar o fazendeiro para fazer justiça pelos crimes que ele cometeu. E que ele deve ter virado um deles, condenado a vagar pela mata junto com o bando, sem nunca mais poder voltar a ser humano. Eu não sei se acredito nessas histórias, mas uma coisa eu sei. Nunca mais vi o homem e nunca mais encontrei aquele bando de porcos na estrada. E toda vez que passo por lá, principalmente de noite, eu acelero e não olho para os lados. Porque tem certas coisas que é melhor não ver de novo. Eu trabalhava como borracheiro numa oficina pequena que ficava na beira da estrada, bem no meio do nada. Era um trecho isolado da rodovia, onde só passava caminhão e alguns carros de vez em quando. A oficina atendia principalmente os caminhoneiros que tinham problema de pneu na viagem. Era um serviço honesto. Eu ganhava bem e gostava do que fazia. Perto dali tinha uma vila chamada Aurora, que estava quase abandonada. Segundo os antigos da região, já foi uma cidade próspera nos anos 80, mas depois que fecharam a fábrica principal, todo mundo foi embora. Sobraram só algumas famílias teimosas e muita casa vazia. Eu às vezes ia lá comprar alguma coisa no mercadinho que ainda funcionava, mas era um lugar meio triste, daqueles que você sente que já foi melhor. Nesse dia eu estava trabalhando sozinho na oficina. Era uma terça-feira de manhã bem tranquila. Não tinha movimento, então eu estava organizando as ferramentas e limpando o lugar. Por volta das 10 horas, apareceu uma Kombi branca na porta da oficina. Era um modelo antigo, daqueles de vidro pequeno, toda bem conservada, pintada de branco sem nenhum arranhão. Desceu um senhor da Kombi, um homem de uns 60 anos, magro, com cabelo grisalho. Ele estava vestido com uma roupa meio antiga, camisa social e calça de alfaiataria, como se fosse para algum evento importante. O que me chamou a atenção foi que ele tinha os olhos muito fundos, quase cavados no rosto, e falava bem baixinho, quase sussurrando.
Ele me disse que estava com o pneu traseiro furado e perguntou se eu podia trocar. Eu olhei a Kombi e realmente o pneu estava murcho. Era um furo pequeno, devia ter pegado algum prego na estrada. Falei que era serviço rápido, uns 20 minutos, e perguntei se ele queria esperar ali mesmo ou se preferia dar uma volta. O homem disse que ia esperar. Ficou parado do lado da Kombi, quieto, só observando eu trabalhar. Não puxava conversa, não mexia no celular, não fazia nada. Só ficava lá parado, com aqueles olhos fundos me acompanhando. Era meio desconfortável, mas eu já estava acostumado com um cliente esquisito, então não liguei muito. Quando terminei o serviço, ele perguntou quanto era. Falei o preço normal que eu cobrava e ele colocou a mão no bolso. Tirou de lá uma moeda e me entregou. Quando eu olhei, era uma moeda de R$1, só que muito antiga. Estava escrito 1992 na moeda. Achei estranho porque moeda de real só começou em 94. Todo mundo sabe disso. Pensei que ele tinha se confundido e pegado uma moeda comemorativa ou sei lá o quê. Falei para ele que aquela moeda era antiga e perguntei se ele não tinha dinheiro normal. Mas ele insistiu que aquela moeda valia sim, que era dinheiro bom. Como era só R$1 e eu não queria discutir com o cliente, acabei aceitando. Guardei a moeda no bolso e agradeci. O homem entrou na Kombi e foi embora sem falar mais nada. Nem tchau deu. Eu fiquei com a moeda na mão, olhando, tentando entender de onde ela tinha vindo. Mas como estava tendo movimento na oficina, acabei esquecendo e voltei ao trabalho. Mas 4 horas depois, eu estava fechando a oficina para ir almoçar em casa quando vi uma fumaça preta subindo lá da frente, na direção da Vila Aurora. Pensei que podia ser algum carro pegando fogo, então peguei o extintor e fui ver o que estava acontecendo. Quando cheguei mais perto, vi que era uma Kombi branca em chamas no acostamento da estrada. A Kombi estava completamente destruída pelo fogo. Parecia que o incêndio tinha começado de dentro para fora, porque a parte interna estava mais queimada. Não tinha ninguém por perto, então liguei para o bombeiro e para a polícia. Quando eles chegaram, conseguiram apagar o fogo, mas a Kombi estava completamente perdida. O estranho é que quando eu olhei melhor, parecia ser exatamente a mesma Kombi que tinha estado na minha oficina de manhã. Mesmo modelo, mesma cor, mesma placa. Mas não fazia sentido. O homem tinha ido embora dirigindo normal. Como é que a Kombi podia estar pegando fogo algumas horas depois? No outro dia, eu fui até a Vila Aurora para perguntar se alguém conhecia o dono da Kombi. Conversei com o dono do mercadinho e ele me contou uma história que me deixou gelado. Segundo ele, há uns 20 anos atrás, tinha acontecido uma tragédia terrível naquela região. Um homem que era zelador da escola da vila tinha sequestrado 7 crianças e colocado elas numa Kombi branca. Levou as crianças para um lugar isolado na mata e fez um ritual macabro. Matou todas elas de forma muito cruel. Depois, ele mesmo se matou. Mas antes disso, tocou fogo na Kombi com os corpos das crianças dentro. O mercadeiro me disse que o zelador era exatamente como eu tinha descrito. Um homem magro, de olhos fundos, que falava baixo e sempre usava roupa social. E que a Kombi dele era branca, igualzinha à que eu tinha visto. Quando eu contei sobre a moeda de 1992, ele ficou ainda mais sério. Me disse que o crime tinha acontecido exatamente naquele ano e que o homem tinha uma mania de colecionar moedas antigas. Segundo a investigação da polícia na época, ele acreditava que as moedas tinham poder místico que serviam para fazer ritual. Saí de lá com a cabeça rodando, sem conseguir entender direito o que estava acontecendo. Voltei para a oficina e peguei a moeda que o homem tinha me dado. Olhei ela de novo e percebi uma coisa que não tinha notado antes. Ela estava quente. Mesmo depois de ficar na gaveta a noite toda, a moeda estava morna, como se alguém tivesse ficado segurando ela. Resolvi me livrar daquela moeda. Joguei ela num rio que passava perto da oficina e tentei esquecer toda a história. Mas ficou uma coisa estranha na minha cabeça.
Será que eu tinha realmente conversado com um homem que morreu há 20 anos? Será que ele ainda estava por aí, repetindo os mesmos gestos, procurando mais vítimas? Uns meses depois, eu conversei com outras pessoas da região sobre o caso. Descobri que não era a primeira vez que alguém via a Kombi branca na estrada. Vários motoristas relataram ter visto o veículo, sempre com o mesmo homem dirigindo, sempre no mesmo horário da manhã. E quase sempre a Kombi aparecia pegando fogo em algum lugar depois. Um caminhoneiro me contou que já tinha visto a cena 3 vezes em anos diferentes. Sempre a mesma coisa. A Kombi branca de manhã, o homem de olhos fundos e algumas horas depois, o veículo em chamas no acostamento. Segundo ele, era como se o homem estivesse condenado a repetir aquele dia terrível para sempre. Hoje em dia, eu não trabalho mais naquela oficina. Mudei para a cidade e montei um negócio diferente. Mas às vezes, quando passo por aquela estrada, eu olho para o lugar onde a Kombi pegou fogo e ainda sinto um arrepio. Porque sei que em algum lugar por ali, aquele homem ainda está dirigindo, ainda está procurando, ainda está repetindo o mesmo ritual macabro que fez há mais de 20 anos. Eu faço entrega de mercadoria há uns 10 anos, então já vi de tudo um pouco na estrada. Mas aquela noite na serra foi diferente de qualquer coisa que já tinha acontecido comigo. Era uma entrega urgente, daquelas que você não pode recusar porque paga bem demais. O cara precisava de umas peças de máquina agrícola e pagou o dobro do normal para eu levar no mesmo dia. A estrada para chegar lá era uma subida danada, cheia de curva fechada e sem acostamento. Era dessas serras que você sobe devagar, em segunda marcha, porque o carro força demais. Eu já tinha feito aquele caminho umas 3 vezes antes, sempre de dia, então conhecia mais ou menos o trajeto. Mas dessa vez eu tive que sair tarde da cidade e quando cheguei na base da serra já estava escurecendo. Comecei a subida tranquilo, ligando o farol alto para enxergar melhor as curvas. O carro estava carregado, então eu ia bem devagar mesmo, sem pressa. Umas 2 horas depois, bem no meio da serra, o farol começou a dar problema. Primeiro piscou algumas vezes, depois foi ficando mais fraco. Parei o carro e desci para ver se era só o cabo solto ou alguma coisa simples de resolver. Quando abri o capô, vi que o problema era mais sério. Parecia que tinha queimado alguma coisa no sistema elétrico. Tentei dar uns jeitos básicos, mas não adiantou nada. O farol ficou funcionando só no mínimo, uma luz bem fraquinha, que mal iluminava uns 5 metros na frente do carro. E não tinha jeito de voltar porque era muito perigoso descer a serra no escuro com aquela luz ruim. Resolvi continuar subindo devagar, tentando chegar no topo para ver se achava algum lugar para dormir no carro e esperar amanhecer. Era arriscado, mas ficar parado ali no meio da serra também não era seguro. Comecei a dirigir bem devagar, uns 15 km por hora, colado no volante para tentar enxergar a estrada. Foi aí que comecei a ter a sensação de que tinha alguma coisa me observando. Era uma coisa estranha, sabe? Como se tivesse alguém escondido na mata, acompanhando o carro. Eu olhava para os lados, mas não conseguia ver nada por causa da escuridão. Só ouvia o barulho do motor e, às vezes, um galho quebrando no mato. Depois de uns 20 minutos subindo nesse ritmo, eu vi uma coisa que me fez gelar o sangue. Tinha uma figura parada bem no meio da estrada, uns 50 metros na frente. Era um homem alto, magro, usando um chapéu de aba larga. Ele estava parado, de costas, como se estivesse esperando alguma coisa. A luz fraca do farol mal conseguia iluminar ele direito, mas dava para ver que estava ali. Parei o carro e buzinei 2 vezes para ver se o homem saía da frente. Ele não se mexeu. Esperei uns minutos e buzinei de novo, mais forte. Nada. Daí eu abri o vidro e gritei, perguntando se estava tudo bem, se ele precisava de ajuda. Foi aí que ele começou a se virar devagar, muito devagar, para olhar na minha direção.
Quando ele terminou de se virar e eu vi o rosto dele, quase desmaiei ali mesmo. O homem não tinha olhos. No lugar dos olhos, tinha 2 buracos fundos, escuros, como se alguém tivesse arrancado eles fora. Mas mesmo assim, parecia que ele estava me olhando, me encarando através daqueles buracos vazios. E ele não se mexia, só ficava lá parado, com a cabeça virada na minha direção. Eu entrei em pânico na hora. Joguei o carro em ré e comecei a descer a serra correndo, sem me importar com a luz fraca. Só queria sair dali o mais rápido possível. Mas na primeira curva fechada, eu perdi o controle. O carro saiu da estrada e bateu numa árvore grossa. A batida não foi muito forte, mas foi suficiente para me deixar meio tonto. Lembro de ter ficado uns segundos sem consciência. Quando acordei, estava tudo silencioso. O motor tinha apagado. Só ouvia o barulho de grilos e o vento balançando as folhas. Tentei ligar o carro, mas não conseguia. A batida tinha danificado alguma coisa. E o mais estranho é que o rádio estava ligado, mesmo com o carro desligado. E estava repetindo sempre a mesma frase, com uma voz de homem meio abafada. Quem fecha os olhos vê o que deve. A frase repetia de uns em uns 10 segundos, sempre igual, sempre com a mesma voz. Tentei desligar o rádio, mas não adiantava, continuava falando. Peguei minha lanterna e saí do carro para avaliar os estragos. Foi aí que vi uma coisa que me deixou ainda mais assustado. A lataria do carro estava toda riscada, como se algum bicho com garras grandes tivesse arranhado ela toda. As marcas eram fundas, passavam pela tinta e chegavam até o metal. E não eram só alguns riscos, não. Era como se alguma coisa tivesse brincado de arranhar o carro inteiro. Tinha marcas no capô, nas portas, no teto, em tudo. E eram marcas frescas, porque ainda tinha pedacinhos de tinta grudados nas bordas dos riscos. Fiquei a noite toda acordado dentro do carro, com medo de sair. O rádio continuou repetindo aquela frase até amanhecer. Quando clareou o dia, consegui ligar para um guincho e voltei para a cidade. Contei a história para o mecânico e ele disse que nunca tinha visto marcas de garra daquele jeito numa lataria. Uns dias depois, eu estava conversando no bar com uns conhecidos e acabei contando o que tinha acontecido. Um senhor que estava lá, que era da região da Serra, ficou sério quando ouviu minha história. Ele me contou que aquele lugar tinha uma história pesada, de muita violência no passado. Segundo ele, naquela serra tinha acontecido muita coisa ruim nos anos 80 e 90. Era uma região onde grileiros matavam poceiros que não queriam sair da terra. Muita gente sumiu por lá, família inteira às vezes. Os corpos nunca eram achados porque os caras jogavam tudo em buracos na mata ou queimavam na hora. O velho disse que desde aquela época o pessoal da região evita passar por lá de noite, que sempre acontece coisa estranha com quem sobe a serra no escuro. Gente que vê vulto, que ouve barulho estranho, que tem problema com o carro sem motivo e que sempre tem a ver com aquele homem sem olhos, que, segundo as histórias locais, é o espírito de um poceiro que foi torturado antes de morrer. Ele me explicou que os grileiros tinham o costume de furar os olhos das vítimas antes de matar, para elas não identificarem ninguém caso sobrevivessem. E que muita gente foi morta daquele jeito, sem poder ver quem estava fazendo aquilo com eles. Por isso o fantasma não tem olhos, porque morreu assim, cego e sem saber quem o matou. Desde aquele dia eu nunca mais peguei entrega para aquela região. E quando alguém me pergunta sobre trabalho naquelas bandas, eu sempre arranjo uma desculpa para não ir. Porque sei que se eu voltar lá, principalmente de noite, vou encontrar aquele homem de novo. E da próxima vez, talvez eu não tenha a sorte de conseguir sair de lá. O carro eu tive que vender porque as marcas de garra nunca saíram, mesmo pintando por cima. E até hoje, sempre que escuto rádio de madrugada, fico com medo de ouvir aquela voz repetindo a mesma frase: quem fecha os olhos, vê o que deve. Porque sei que quando isso acontecer, é sinal de que ele ainda está lá, esperando alguém passar pela serra no escuro.
Minha moto é o meu ganha-pão. Uso ela para fazer frete e entrega na cidade e região. É uma Honda antiga, mas que me leva em todo canto e nunca me deixa na mão. Só que naquele dia, ela me pregou uma peça danada numa estrada que eu nunca devia ter pegado. Eu estava voltando de uma entrega lá perto de Santo Miguel do Tapuio, uma cidadezinha pequena que fica meio isolada. Era fim de tarde e eu queria chegar em casa antes de escurecer. Então resolvi pegar um atalho que um conhecido tinha me indicado. Disse que cortava uns 15 quilômetros do caminho normal, passando por umas estradas rurais. A estrada começou boa, asfaltada, mas depois de uns 10 quilômetros virou terra batida. Não era problema para moto, eu já estava acostumado. Só que conforme foi anoitecendo, a estrada foi ficando pior. Cheia de buraco, algumas pedras soltas, aquela coisa que você tem que ir devagar para não cair. Eu estava indo numa boa, prestando atenção nos buracos, quando de repente a roda da frente da moto afundou num buraco que eu não tinha visto. Era um buraco grande, mais fundo do que parecia, e a moto empacou lá dentro. Por sorte, eu não caí. Consegui me equilibrar e parar a moto em pé, mas a roda estava presa no fundo do buraco. Desci da moto e fui ver a situação. O buraco era redondo, parecia que tinha sido cavado. Não era daqueles naturais que a chuva faz. Devia ter uns 2 metros de diâmetro e pelo menos 1,5 metro de profundidade. A roda tinha afundado até a metade e não tinha como tirar a moto sozinho. Comecei a procurar pedra ou galho para fazer alavanca e tentar tirar a moto do buraco. Estava meio irritado porque ia atrasar para chegar em casa e minha mulher ia ficar preocupada. Peguei umas pedras grandes e comecei a fazer força para levantar a moto, empurrando ela para frente para ver se saía. Foi aí que eu ouvi uma voz chamando meu nome. Baixinho, como se fosse de longe, mas bem claro. João, João, era uma voz de criança, parecia ser de menino. Parei de empurrar a moto e fiquei escutando. A voz chamou de novo. João, João. Mas agora parecia vir debaixo da terra, debaixo de onde eu estava. Pensei que estava delirando, que era cansaço ou sei lá o quê, mas aí outras vozes começaram a chamar também. João, João. Várias vozes de criança, todas de uma vez vindas debaixo da terra. Era como se tivesse um monte de criança enterrada ali embaixo, tentando chamar minha atenção. Comecei a ficar nervoso, larguei a moto e me afastei um pouco do buraco. As vozes continuaram por uns minutos, chamando meu nome, às vezes todas juntas, às vezes uma de cada vez. Era um negócio desesperador, porque parecia que elas estavam pedindo ajuda, mas não tinha como ajudar. A curiosidade foi mais forte que o medo e eu voltei para o buraco. Me abaixei na beirada e olhei lá para dentro, tentando ver alguma coisa. Estava escuro, mas dava para ver o fundo. E foi aí que eu vi uma coisa que nunca vou esquecer. Tinha mãos saindo da terra no fundo do buraco, mãos pequenas, de criança, dezenas delas, se mexendo devagar, como se estivessem tentando cavar para sair. Saí correndo dali na hora. Deixei a moto e tudo, só queria sair daquele lugar. Corri pela estrada até conseguir sinal no celular e liguei para um amigo vir me buscar. Ele achou que eu estava maluco quando contei a história. Mas veio assim mesmo. Quando voltamos lá com uma caminhonete para puxar a moto, as vozes tinham parado e não dava para ver as mãos no buraco. A moto saiu fácil, como se não tivesse problema nenhum. Meu amigo disse que eu devia ter bebido alguma coisa estragada e estava vendo coisa. Mas eu sabia que não tinha sido impressão. Aquilo que eu vi era real. Então no outro dia voltei lá, de dia, para investigar melhor. O buraco ainda estava lá, mas agora conseguia ver direito o fundo. Tinha terra fofa, como se alguém tivesse cavado recentemente. E tinha uns pedaços de roupa enterrados, dava para ver as cores por baixo da terra. Fui procurar alguém da região para perguntar sobre aquele lugar. Achei um senhor que morava numa fazenda perto dali e contei o que tinha visto. Ele ficou sério e me disse para nunca mais voltar naquele lugar, principalmente de noite.
Segundo ele, nos anos 80, aquela região era dominada por traficantes que usavam as estradas rurais para transportar droga. E quando algum moleque que trabalhava para eles dava problema ou tentava fugir, eles matavam e enterravam ali mesmo, no meio do nada, sempre crianças, porque usavam menor de idade no tráfico e ninguém ia atrás para investigar. O homem disse que durante anos apareceu corpo de criança na região, sempre enterrado em buraco igual àquele que eu tinha visto. A polícia nunca investigou direito porque era época de ditadura e ninguém queria se meter com traficante. As famílias faziam boletim de ocorrência do desaparecimento, mas nunca dava em nada. Ele me contou que desde aquela época, sempre que chove muito, aparece buraco novo naquela estrada, como se a terra não conseguisse segurar os corpos e eles tentassem subir de volta. E que muita gente já passou por experiência parecida com a minha, ouvir vozes de criança, ver mãos na terra, essas coisas. Segundo a crença local, as crianças que foram mortas ali ainda estão tentando sair da terra para encontrar a família. E quando alguém para naqueles buracos, elas tentam chamar a pessoa, esperando que alguém as ajude a sair dali. Mas quem fica muito tempo no lugar corre o risco de ser puxado para baixo junto com elas. O senhor disse que conhecia pelo menos 5 pessoas que sumiram naquela estrada ao longo dos anos. Gente que passou por lá e nunca mais foi vista. Segundo ele, foram puxados para as covas junto com as crianças, para fazer companhia para elas na escuridão. Desde aquele dia, eu nunca mais peguei aquela estrada. E sempre que alguém me pergunta sobre atalho para Santo Miguel, eu digo para ir pela estrada principal, mesmo sendo mais longe, porque sei que aquelas crianças ainda estão lá, esperando alguém parar nos buracos para tentar arrastar junto com elas. E toda vez que ouço notícia de criança desaparecida na região, eu lembro daquelas vozes chamando meu nome. Porque sei que mais cedo ou mais tarde, aquelas crianças vão aparecer enterradas em algum buraco na estrada, tentando chamar alguém para ajudar elas a voltar para casa. A moto nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Vive dando problema, principalmente quando passo perto daquela região. É como se ela lembrasse do que aconteceu e não quisesse voltar para lá. E eu entendo ela perfeitamente porque eu também não quero. Eu tinha ido numa festa de casamento no interior. Daquelas festas que dura a noite toda e todo mundo fica meio alterado. Era casamento de um primo meu que morava numa cidade pequena, uns 120 quilômetros da minha casa. A festa estava boa demais, então acabei ficando até mais tarde do que planejava. Quando resolvi ir embora, já era umas 3 da manhã. Eu não tinha bebido quase nada, porque sabia que ia dirigir, mas estava cansado da festa e queria chegar logo em casa para dormir. O pessoal da família ficou insistindo para eu dormir lá e voltar no outro dia, mas eu tinha compromisso cedo e precisava ir. A estrada normal para voltar para casa era pela rodovia principal, mas como estava tarde e não tinha movimento, resolvi pegar um atalho que cortava pela zona rural. Era uma estrada de terra que eu conhecia, passava por algumas fazendas e chegava na cidade pelo outro lado. Cortava uns 40 quilômetros do caminho normal. No começo, a estrada estava tranquila, terra batida, mas bem conservada. Eu estava indo devagar porque estava escuro e não queria correr o risco de bater numa vaca ou entrar em algum buraco. O farol do carro iluminava bem a estrada, então não estava tendo problema. Depois de uns 20 minutos dirigindo, eu vi uma figura parada na beira da estrada. Era um homem alto, usando um capuz que cobria o rosto, fazendo sinal para eu parar. Pensei que podia ser alguém com problema no carro ou que precisava de ajuda. Diminuí a velocidade e parei uns metros antes dele. O homem se aproximou do carro, caminhando devagar. Tinha uma postura meio curvada, como se fosse velho ou tivesse algum problema nas costas. Quando ele chegou perto da janela, fez um gesto pedindo carona. Eu normalmente não pego desconhecido na estrada, principalmente de madrugada, mas o cara parecia inofensivo.
Abaixei o vidro e perguntei onde ele queria ir. Ele apontou para frente, na direção que eu estava seguindo, mas não falou nada. A voz dele era meio rouca quando finalmente respondeu que queria ir para a cidade. Como era no meu caminho, disse para ele entrar. Ele deu a volta no carro e entrou no banco do passageiro. Ficou quieto com o capuz cobrindo o rosto, olhando para frente. Tentei puxar conversa, perguntei de onde ele era, o que estava fazendo naquela estrada tão tarde, mas ele só respondia com monossílabos. Sei lá. Por aí, essas coisas. Continuamos em silêncio por uns 15 minutos. Eu meio que desisti de conversar e foquei na estrada. De vez em quando olhava para o lado e via que ele continuava na mesma posição, quieto, com o capuz cobrindo o rosto. Comecei a ficar meio desconfortável com o silêncio. Numa curva, o farol do carro iluminou o rosto dele por uns segundos. E foi aí que eu vi uma coisa que me fez quase perder o controle do carro. O cara estava sangrando pelo pescoço, tinha sangue escorrendo por baixo do capuz e manchando a roupa dele. Mas o pior não era isso. O pior é que quando deu para ver o rosto dele, era exatamente igual ao meu. Era o meu rosto mesmo, cara. As mesmas feições, o mesmo nariz, a mesma boca. Era como se eu estivesse olhando num espelho. Só que o rosto tinha uma expressão morta, sem vida, e o sangue continuava escorrendo pelo pescoço. E ele estava me olhando com os meus próprios olhos, mas sem nenhuma expressão. Entrei em pânico total. Pisei no freio e joguei o carro para a direita saindo da estrada. O carro desceu numa ribanceira pequena e parou no meio do mato. Saí correndo sem nem desligar o motor, só queria sair dali o mais rápido possível. Corri pela mata sem saber para onde ia, tropeçando em galho e se arranhando no espinho. Só parei quando não conseguia mais correr. Fiquei escondido atrás de uma árvore por uns 20 minutos, esperando para ver se o homem ia me seguir. Mas não ouvi nada, só o barulho do vento e dos grilos. Quando tive coragem de voltar para o carro, ele estava vazio. O homem tinha sumido. Tentei ligar o carro, mas estava com a mão tremendo tanto que não conseguia acertar a chave. Demorei uns 5 minutos para conseguir ligar e sair dali. Cheguei em casa umas 2 horas depois, ainda tremendo. Minha mulher acordou e perguntou o que tinha acontecido, porque eu estava com cara de quem tinha visto assombração. Contei a história para ela e ela disse que eu devia ter cochilado no volante e sonhado. Mas no outro dia começaram a acontecer coisas estranhas em casa. Todos os espelhos ficavam embaçados sozinhos, mesmo quando não estava fazendo vapor no banheiro. E de vez em quando eu ouvia alguém assoviando no corredor, sempre a mesma melodia, mas não tinha ninguém lá. Minha mulher também começou a ouvir os assobios. E às vezes ela acordava de madrugada dizendo que tinha alguém parado do lado da nossa cama, mas quando acendia a luz, não tinha ninguém. A coisa estava ficando séria e começou a afetar nosso sono e nossa paz. Resolvi procurar ajuda. Uma vizinha me indicou um benzedor que tinha fama de resolver esse tipo de problema. Fui na casa dele e contei tudo o que tinha acontecido. Ele me ouviu em silêncio e no final balançou a cabeça como se já soubesse do que se tratava. Segundo o benzedor, eu tinha cruzado com o meu duplo, um tipo de entidade que aparece para algumas pessoas em momentos específicos da vida. Ele disse que o duplo é como uma sombra da nossa alma, que normalmente fica escondida, mas às vezes se manifesta fisicamente. O velho me explicou que ver o próprio duplo é um sinal muito ruim. Pode significar que a pessoa vai morrer em breve, ou que tem alguma dívida espiritual muito grande para pagar. O duplo aparece para cobrar essa dívida, ou para avisar que chegou a hora da pessoa partir deste mundo. Ele me disse que o fato do duplo estar sangrando pelo pescoço era ainda mais preocupante. Significava que eu devia ter morrido de forma violenta em algum momento. Mas por algum motivo isso não aconteceu. E agora o duplo tinha vindo me buscar para completar o que deveria ter acontecido. O benzedor fez uma oração para me proteger e me deu umas ervas para queimar em casa.
Disse para eu tomar muito cuidado nas próximas semanas, evitar sair sozinho de noite e não pegar estrada deserta, porque o duplo ia continuar me seguindo até conseguir o que queria. Durante uns 2 meses, os assobios continuaram em casa. Os espelhos embaçavam e eu sentia uma presença estranha sempre por perto. Minha mulher estava ficando nervosa e queria se mudar de casa. Eu também estava considerando essa possibilidade quando de repente tudo parou. Os assobios pararam, os espelhos voltaram ao normal e a sensação de estar sendo observado desapareceu. Foi como se alguém tivesse desligado um interruptor. O benzedor disse que provavelmente o duplo tinha desistido ou encontrado outra pessoa para incomodar. Mas eu sei que ele ainda está por aí, esperando uma oportunidade. Porque às vezes, quando estou dirigindo sozinho de noite, eu vejo uma figura de capuz na estrada, pelo retrovisor. E sei que se eu parar para pegar carona de novo, dessa vez ele não vai embora tão fácil. Eu e meu pai trabalhávamos consertando cerca para um fazendeiro lá do interior. Era um serviço que a gente fazia de vez em quando para complementar a renda, porque só com a aposentadoria dele não dava para sustentar a família. O fazendeiro era gente boa, pagava direito e sempre tinha serviço para a gente. Dessa vez ele pediu para a gente consertar uma cerca que ficava numa parte isolada da fazenda, numa estrada secundária que quase ninguém usava. Era longe da sede. Uns 15 quilômetros de estrada de terra, mas o pagamento compensava. Íamos trabalhar lá por uma semana inteira, dormindo numa casinha abandonada que tinha perto da cerca. No primeiro dia, tudo correu normal. A cerca estava bem danificada mesmo, tinha muito arame arrebentado e poste caído. Era trabalho para mais de uma semana mesmo. Meu pai, que entendia bem do assunto, foi me ensinando como esticar o arame direito e trocar os postes podres. No segundo dia, por volta do meio-dia, a gente estava trabalhando quando começamos a ouvir um barulho estranho. Era como se alguém estivesse arrastando corrente na terra, aquele barulho metálico bem característico. Paramos de trabalhar e ficamos escutando para ver de onde vinha o som. O barulho parecia vir da estrada, como se alguém estivesse caminhando e arrastando uma corrente pesada atrás. Só que quando olhamos para a estrada, não tinha ninguém lá. O som continuou por uns 5 minutos e depois parou. Meu pai disse que devia ser algum animal mexendo em alguma coisa metálica que estava jogada no mato. No terceiro dia, o barulho aconteceu de novo, no mesmo horário. Dessa vez, a gente parou o serviço e foi investigar. Caminhamos pela estrada procurando alguma coisa que pudesse fazer aquele barulho, mas não achamos nada. Nem sinal de corrente, nem animal, nada. Mas o som continuava, sempre parecendo vir de um lugar que a gente não conseguia localizar. Meu pai estava ficando incomodado com a situação. Ele era um homem prático, não acreditava em coisa de assombração. Mas aquele barulho estava mexendo com os nervos dele. No quarto dia, ele disse que se o barulho aparecesse de novo, a gente ia embora e deixaria o serviço pela metade. O barulho não só apareceu, como ficou mais forte. Dessa vez durou quase meia hora e parecia que a corrente estava sendo arrastada bem pertinho da gente. Meu pai ficou irritado e começou a gritar, mandando quem quer que fosse se mostrar e parar com aquela palhaçada. Mas não apareceu ninguém. No quinto dia, quando acordei de manhã, meu pai não estava na casinha. Pensei que ele tinha saído cedo para trabalhar, então fui procurar ele na cerca. Não achei ele em lugar nenhum. A ferramenta estava tudo lá, do mesmo jeito que a gente tinha deixado na noite anterior, mas meu pai tinha sumido. Esperei até o meio-dia, achando que ele tinha ido até a sede da fazenda resolver alguma coisa. Quando vi que ele não voltava, comecei a ficar preocupado. Caminhei pela região procurando, gritando o nome dele, mas não encontrei nada. Só achei a camisa dele presa num arame farpado, uns 200 metros da cerca.
A camisa estava rasgada, como se ele tivesse passado correndo por ali e se enroscado no arame. Mas não tinha rastro dele depois daquele ponto, nem pegada no chão, nem sinal de luta, nada. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido ali mesmo. Liguei para o fazendeiro e contei o que tinha acontecido. Ele veio com mais gente e a gente procurou por toda parte. Chamaram até a polícia, mas não acharam rastro do meu pai. A investigação concluiu que ele tinha se perdido na mata e provavelmente tinha morrido por lá, mas nunca encontraram o corpo. Eu não conseguia aceitar aquela explicação. Meu pai conhecia bem a região, não era homem de se perder assim. E além do mais, a camisa presa no arame indicava que tinha acontecido alguma coisa estranha. Resolvi voltar lá sozinho para investigar melhor. Voltei uma semana depois e fiquei na casinha durante a noite. Queria ver se o barulho de corrente ia aparecer de novo. E apareceu sim, só que dessa vez foi diferente. Além do barulho da corrente sendo arrastada, eu ouvi gemidos abafados, como se alguém estivesse sofrendo. Peguei uma lanterna e saí para ver o que era. Caminhei pela estrada seguindo o barulho e numa curva eu vi uma coisa que me fez correr de volta para a casinha. Tinha um homem andando de 4 na estrada, com correntes amarradas no pescoço e nos pulsos. E a boca dele estava costurada com arame. O homem estava arrastando as correntes pela terra e fazendo aqueles gemidos abafados, porque não conseguia abrir a boca. Quando me viu com a lanterna, ele tentou se levantar e vir na minha direção. Mas as correntes eram pesadas e ele não conseguia se mover direito. Eu saí correndo e não parei até chegar na estrada principal. No outro dia, procurei um vizinho da região e contei o que tinha visto. Ele ficou sério e me disse que eu tinha visto o fantasma de um trabalhador rural que morreu naquela região há muitos anos. Segundo ele, o capataz da fazenda era um homem muito cruel que tratava os empregados como animais. O vizinho me contou que esse capataz tinha o costume de amarrar corrente nos trabalhadores que tentavam fugir ou que se rebelavam contra ele. Deixava eles amarrados no sol, sem água, até morrerem de sede. E para eles não gritarem e perturbarem o serviço dos outros, ele costurava a boca deles com arame. Segundo a história local, um dos trabalhadores que morreu desse jeito ainda ronda a região, procurando vingança contra quem prende outras pessoas. O fantasma ataca principalmente gente que tem algum tipo de autoridade sobre outros, como patrão, capataz, essas coisas. O homem me disse que provavelmente o fantasma tinha atacado meu pai porque achou que ele estava mandando em mim, já que era mais velho e tinha mais experiência no serviço, e que meu pai devia estar morto, levado pelo fantasma para algum lugar onde ninguém ia encontrar. Nunca mais tive notícia do meu pai. A polícia arquivou o caso como desaparecimento por causa desconhecida. Mas eu sei o que aconteceu com ele. Foi levado por aquele fantasma acorrentado para pagar por crimes que ele nunca cometeu. Às vezes, eu ainda ouço o barulho de corrente quando passo perto daquela região. E sei que meu pai está lá, preso junto com o fantasma, condenado a arrastar corrente pela estrada até alguém conseguir quebrar a maldição daquele lugar. Dirigir à noite pela zona rural sempre foi meio tenso para mim, mas naquela época eu não tinha escolha. Trabalhava numa empresa que fazia entrega para usinas de açúcar e sempre voltava tarde da cidade. A estrada que cortava as plantações de cana era o caminho mais rápido para chegar em casa. Então eu pegava ela direto, mesmo sabendo que era meio perigosa. Nessa noite estava chovendo daquele jeito fino e constante que deixa o asfalto escorregadio. Não era chuva forte, mas o suficiente para molhar bem a pista e dificultar a visão. Eu estava dirigindo devagar, prestando atenção nas curvas, porque aquela região tinha muito acidente de trânsito. A estrada passava bem no meio das plantações de cana, então dos dois lados só tinha canavial. De dia até que era bonito,
Mas de noite ficava meio assombrado, com aquelas canas altas balançando no vento. Não tinha iluminação nenhuma, só o farol do carro para clarear o caminho. Eu estava há uns 20 minutos na estrada, quando comecei a ouvir um barulho estranho vindo do capô do carro. Era como se alguma coisa estivesse batendo lá em cima, tipo uma pancada surda de vez em quando. Primeiro pensei que fosse algum galho que tivesse caído em cima do carro, mas o barulho continuava. Parei o carro no acostamento e liguei o pisca-alerta. Peguei a lanterna do porta-luvas e desci para ver o que estava acontecendo. Caminhei até a frente do carro e iluminei o capô, para verificar se tinha alguma coisa em cima. Não vi nada de estranho, só a chuva pingando na chapa. Voltei para o carro e continuei dirigindo. Mas o barulho apareceu de novo, agora mais forte. Eram pancadas mais constantes, como se alguém estivesse batendo no capô com o punho fechado. Parei de novo e dessa vez abri o capô para ver se não era problema no motor. Quando levantei o capô e iluminei lá dentro, tudo parecia normal. O motor estava funcionando direito, não tinha nada solto ou desregulado. Fechei o capô e dei uma olhada melhor na parte de cima. Foi aí que eu vi uma coisa que me deixou gelado. Tinha uma marca de mão impressa no metal do capô. Uma mão adulta, com os 5 dedos bem marcados, como se alguém tivesse colocado a mão ali e pressionado com muita força. A marca estava bem visível, mesmo com a chuva caindo em cima. Era como se tivesse sido queimada no metal. Eu passei a mão por cima da marca e ela estava quente. Mesmo com a chuva gelada caindo, aquele pedaço do capô estava morno, como se tivesse acabado de ser tocado por uma mão muito quente. Fiquei confuso, sem entender o que estava acontecendo. Resolvi ir embora dali o quanto antes. Entrei no carro e acelerei, querendo chegar logo em casa para examinar melhor a marca na luz do dia. Mas durante todo o resto do caminho, eu ficava olhando para o capô pelo para-brisa, vendo se a marca ainda estava lá. Quando cheguei em casa, estacionei embaixo da luz da garagem e fui ver a marca de perto. Ela continuava lá, bem nítida, e ainda estava quente. Minha mulher viu minha cara de preocupado e perguntou o que tinha acontecido. Mostrei a marca para ela e ela ficou tão espantada quanto eu. No outro dia, fui numa oficina para perguntar se o mecânico sabia o que podia ter causado aquilo. Ele olhou a marca e disse que nunca tinha visto nada parecido. Segundo ele, para fazer uma marca daquelas no metal, teria que ser um calor muito forte, tipo um ferro em brasa. Mas não fazia sentido, porque o resto do capô estava normal. Resolvi investigar a região onde tinha parado o carro. Voltei lá de dia e conversei com os trabalhadores da usina que conheciam bem a área. Um deles, quando eu contei a história da mão no capô, ficou sério e me chamou num canto para conversar reservado. Ele me contou que aquela estrada tinha uma história pesada. Durante muito tempo foi usada para desova de corpos de trabalhadores rurais que não tinham registro na carteira. Gente que trabalhava nas condições ruins e quando morria por acidente ou doença, não podia ser enterrada no cemitério oficial. Segundo ele, os corpos eram jogados no meio do canavial, enterrados de qualquer jeito, sem caixão e sem cerimônia. Muitas vezes nem a família ficava sabendo, porque o trabalhador estava longe de casa e ninguém ia atrás para investigar. Era uma prática comum nos anos 80 e 90. O homem me disse que um caso específico marcou muito a região. Um trabalhador tinha morrido queimado num acidente com álcool na usina. Mas como ele não tinha documento e a família era de outro estado, resolveram se livrar do corpo de forma irregular. Trancaram ele dentro de um carro velho e tocaram fogo. Só que o cara não tinha morrido ainda. Quando o fogo começou, ele acordou e tentou sair do carro, mas as portas estavam trancadas por fora. Ele ficou batendo no vidro e no metal, pedindo socorro, mas ninguém ajudou. Morreu queimado vivo, com as mãos todas queimadas de tanto bater no metal quente. Desde então, segundo o trabalhador, o fantasma do homem aparece na estrada, principalmente para quem passa sozinho de noite.
Ele bate no capô dos carros, deixando a marca da mão queimada, como se ainda estivesse tentando pedir socorro. É um jeito dele chamar atenção para o que aconteceu com ele. O cara me disse que quem não para ajudar acaba levando a marca para casa. E que com o tempo, a marca vai se espalhando pelo corpo da pessoa, queimando por dentro até que ela morre do mesmo jeito que o trabalhador morreu. Queimada viva, pedindo socorro e ninguém ajudando. Quando ouvi isso, senti um arrepio na espinha. Lembrava que quando vi a marca no capô, tinha sentido vontade de parar e ajudar, mas não sabia como. Talvez se eu tivesse parado e feito alguma oração ou algum gesto de reconhecimento, a marca não tivesse ficado no carro. Durante as semanas seguintes, comecei a sentir uma quentura estranha no peito, como se tivesse alguma coisa queimando por dentro. No começo achei que era azia ou refluxo, mas a sensação foi ficando mais forte. Era como se o fogo estivesse se espalhando pelo meu corpo. Procurei um benzedor da região e contei toda a história. Ele disse que eu estava carregando a dor do trabalhador morto, que a marca no capô era só o começo. Se eu não fizesse alguma coisa para aliviar o sofrimento do espírito, ia acabar morrendo queimado por dentro. O benzedor me ensinou uma oração para fazer no local onde eu tinha parado o carro. Disse para eu voltar lá, acender uma vela e pedir perdão para o espírito em nome de todas as pessoas que não ajudaram ele. E para prometer que ia contar a história dele para todo mundo. Para que ninguém esquecesse o que aconteceu. Fiz exatamente o que ele mandou. Voltei na estrada, acendi a vela no lugar onde tinha visto a marca no capô e fiz a oração. Pedi perdão pelo trabalhador que morreu queimado e prometi que ia contar a história dele sempre que pudesse. A quentura no peito parou no mesmo dia, e a marca no capô do carro foi sumindo aos poucos até que desapareceu completamente. Mas eu mantive a promessa que fiz. Toda vez que alguém me pergunta sobre aquela estrada, eu conto a história do trabalhador queimado e peço para a pessoa tomar cuidado quando passar por lá de noite. Porque sei que ele ainda está lá, batendo no capô dos carros, pedindo para alguém parar e reconhecer o sofrimento dele. E quem não parar para ajudar vai carregar a marca da mão queimada até conseguir fazer as pazes com o espírito dele.